Fala rapaziada, tudo certo? O Jonathan aqui para mais um vídeo no canal que a gente fala de investimentos, negócios e economia também. E neste vídeo eu queria falar o seguinte, para você não comprar um fundo imobiliário, tá? Mas eu não estou me referindo a exatamente um fundo, um ativo em específico, mas um fundo imobiliário na sua carteira, tá? Eu venho falando com muitas pessoas e com esse trabalho de assessoria de investimentos, eu venho recebendo muitas carteiras de alguns clientes. E eu percebi que tem uma questão muito grave, na minha opinião, dentro dessas carteiras que são montadas, que é a falta de diversificação, tá? O que eu quero dizer com isso? Recebi uma carteira esses dias que a pessoa tinha alocado 25 mil reais em apenas um fundo imobiliário. Tá? Tinha a carteira como toda, ações, renda fixa, né? Mas na parte de fundos imobiliários em específico tinha 25 mil reais em um único fundo imobiliário. Tá? E isso para mim não é nada bom, principalmente na questão de gestão de riscos. Tá? E ainda por cima, este fundo imobiliário era um fundo de papel, que são os mais arriscados que a gente tem na bolsa. Tá? Então o que acontece que eu quero dizer? Quando a gente vai trabalhar com uma carteira de fundos imobiliários, a gente precisa ter um cuidado com a diversificação dela, tá? E não necessariamente faz sentido apenas para carteiras maiores. Eu sou a favor de já começar a diversificar desde o início. E esse caso em específico, como alguns outros que ocorrem, que eu já venho falando, conversando com algumas pessoas, se refere muito ao dividend yield, tá? O que é o dividend yield? É aquele percentual de quanto que esse fundo imobiliário paga de aluguel referente ao seu valor de cota. Então, por exemplo, se um fundo pagou R$1 de dividend yield e uma cota dele é de R$100, ele pagou 1%. Então, o pessoal olha para este 1% e não olha para o restante que está atrás do fundo imobiliário. Tá? O que está atrás de um fundo imobiliário? Qual que é o tipo desse fundo imobiliário? Ele é de tijolo? Ele investe em galpões logísticos, salas comerciais, shoppings ou em dívida? Ou beleza, ele é de dívida. Quantos emissores? Quais são as dívidas que ele tem? São dívidas arriscadas ou são de credores com rating alto? O que é? O que está por trás da coisa? Né? Então o pessoal não faz esse tipo de análise, eles olham apenas dividend yield. Não se olha apenas dividend yield. Eu prefiro ter uma carteira que tenha um dividend yield médio entre os meus fundos imobiliários menor, por exemplo, 0,7% e não 1%, mas estar diversificado. E quando eu falo de diversificação, eu estou falando que esses 25 mil, por exemplo, o que eu faria? Eu dividiria isso em pelo menos 4 classes de fundos imobiliários. O que seriam essas classes? Eu botaria um 25% ali em fundos de tijolo, né, que são, em fundos de galpão logístico, que são de tijolos, obviamente, mas que investem em galpões, esses centros de distribuições gigantes, que tenha preferencialmente mais do que 5, 6 galpões na carteira, porque tu entende que essa minha parte que eu estou investindo em galpões logísticos, além de estar num segmento, eu tenho 7, 8, 10, 20 galpões logísticos, de 20 inquilinos diferentes. Então a chance de todos os inquilinos irem embora ao mesmo tempo é muito baixa. A chance de todo o fundo imobiliário dar problema é um pouco mais baixa. Pô, aconteceu com Americanas agora, né? Eu tinha um fundo imobiliário, inclusive, que tinha Americanas. Pô, um galpão tinha Americanas, não era todos. Então, eu recebi um pouquinho, a cota caiu, vou receber menos dividendo nos próximos meses? Vou, mas não de todo o portfólio, só desse cara. Depois o fundo vai atrás, tirar, buscar as garantias e tudo mais, tá? Então, uma parte eu faria com fundos de galpão logístico. Outra parte, fundos de salas comerciais. Por mais que caiu bastante ultimamente, por conta de tudo que aconteceu em 2020, o pessoal está voltando com os escritórios. Eu gosto de ter uma participação dentro desses caras. Tem alguns fundos de salas bem interessantes, com salas premium, prédios premiums em São Paulo, por exemplo. Então vale a pena fazer, com o mesmo raciocínio. Não tem uma sala ou um prédio, um pouco mais diversificado, vários inquilinos. Fundos de shopping, com a terceira classe que eu gosto bastante, mesma situação. Pega um fundo imobiliário que tenha 5, 6, 10, 15 shoppings na carteira. E um pedaço, outro 25%, por exemplo, se você é um pouquinho mais arriscado, em fundos de papel que pagam um dividendo maior. Então hoje eu tenho, por exemplo, esses 4 classes. Os fundos de papel são um pouco mais agressivos, um pouco mais arriscados, e por conta deste risco maior, ele existe um prêmio maior, que é esse dividend yield mais alto, ele sobe a minha média dos meus dividendos, tu entende? Vamos supor que eu recebo 0,5% em todos eles e nos fundos de papel eu recebo 1. Então eu recebo meio nos outros e o papel me joga um pouco essa média para cima. Mas no cenário atual eles estão pagando mais do que isso os fundos de tijolos também. E existem fundos de papel high grade, com ótimos credores, com rates altos, que
que eu prefiro também ao invés de high yields, né? Que são esses fundos que investem em dívidas extremamente mais arriscadas do que as demais. Então isso é o cuidado que eu queria que vocês tivessem. Não apenas invista em uma classe de ativos, como o fundo imobiliário, né? Eu dei um exemplo aqui, mas dentro da tua classe, do teu asset location de fundos imobiliários, você também quebra de novo. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma carteira de 100 mil, eu vou botar 25% deles em fundo imobiliário. Tá? Os outros em ações, nos Estados Unidos, por exemplo, no exterior e renda fixa. Tá? E da parte de fundos imobiliários, eu também vou quebrar 25% em cada setor. Lá, galpão, salas comerciais, shopping e papel. E dentro de cada setor, os 2 fundinhos de papel de cada setor, com boa gestora, com bons imóveis e bem diversificados. Então assim tu fica extremamente protegido. E óbvio, né, que pode acontecer problema? Tudo pode, tudo existe um risco, mas a gente fica mais diversificado e o risco da ruína, que a gente chama de perder tudo, é um problema muito grande, ele é bem menor, diminui bastante nesse sentido. Tá bom? Então era isso. Se você precisar de alguma ajuda, alguma assessoria de investimentos, por favor, pode botar aqui embaixo, comentar nos meus comentários, que a gente pode estar trabalhando, que eu sou um assessor de investimento hoje da GB Investimentos. Tá bom? Um sucesso para todo mundo, um abraço, se cuidem!